Tudo bem? O Romeu foi tomar banho. O Romeu foi tomar banho. Foi tomar banho? A outra tá falando. Eu fui buscar um remédio. Linda da vida, bem você. Deixa aqui, tá? E É fofo. a mãe do Romeu, como é que chama mesmo? Eu esqueci o seu nome. Quem? Tá desligado seu áudio. É A Cleide. Cleide. Olha o Romeu aqui, ó. Tudo bem? Bem-vindo, Romeu. Bem-vindo, Cleide. Ele vai tomar um banho que nós acabamos de chegar da farmácia. Eu tava no médico. Sem pressa. Tá. Até já. Calma, até já. Ok. E bem-vinda, Stephanie, também. Mirth e Tamires, que estão sempre aqui também, né, com a gente. Bem-vindas. Márcia está chegando agora. Tudo bom, Márcia? Oi, boa noite. Boa noite. Com você, não. Estava só segurando a bola aqui enquanto você foi... Eu estava abrindo aqui a pasta já para fazer o print, já estava subindo aqui para a gravação. Perfeito. Agora tudo pronto. Gente, é tanta coisa que virou um processo natural, né? Põe para gravar, já abre a página do print, já... É incrível como a gente já fica condicionado, né? Bom, eu vou dar um print aqui, todo mundo. Estava pensando, não sei se a gente dá tempo, né? Se a Rosângela também toparia, mas ela descreveu o pessoal que está aqui hoje, assim, também, outras pessoas também, além dos mediadores. O que você acha? Claro, quem manda é a Rosângela, não sou eu, não. Vamos fazer a descrição de todo mundo, Rô? O que você acha antes da gente começar? Vamos lá, então. Só pode ligar o seu áudio, por favor, para desligar. Tudo bem, pode ser, mas eu preciso que todo mundo ligue a câmera. Milton Souza, mamãe. Começou já, velho? Nossa, rápido. Eu já vou fazer uma coisa importante, a parte, eu já vou pegar aqui, vamos lá. A parte importante aqui, ó. Como é que é agora? Márcia. Põe a gente de co-host. Já vou pôr agora. Márcia. Make co-host. Cadê? Malu Brandão, querendo ou não, vai fazer make co-host. Paty. Amiga, já manda fazer uma co-host, por favor, que é o cargo, né? Dá licença, que é o cargo. Eu tô fechada, mas tô co-host, hein, Natália? Se eles co-host, eu sei, gente, eu já vou colocando mesmo. Daqui a pouco tá todo mundo co-host. Pronto, meninas. Então tá, pessoal. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está no nosso penúltimo dia do projeto Expansão e Movimento, projeto que vem acontecendo desde o dia 29 de outubro de 2020, um evento que reúne profissionais, pessoas com deficiência, todo tipo de pessoa, influenciadores, técnicos, mestres, doutores, professores, pessoas como nós, para estar aqui ministrando capacitação para pessoas que trabalham nessa área. Queria agradecer imensamente a equipe do Departamento de Pesquisas, Luan, Michele, Paulo Nakamura. Agradecer imensamente a equipe técnica, Rosângela, nossa audiodescritora, Tiago e Guilherme, nossos intérpretes de Libras, imensamente a equipe do Instituto Olga Cos, Regina, Letícia, Ione, Malu, Patrícia, Mirth, Tamires, Silvia Liz, nossa coordenadora do Departamento de Artes, Stephanie, Márcia e todos os demais participantes presentes aqui. Sejam bem-vindos.
Antes da gente começar, vou pedir para a Rosângela fazer a descrição da galera que está aqui hoje. Rô, é contigo. Bom, então vamos lá, que hoje parece que tem coisa aí. Hoje Tá vendo um monte de promete. hoje promete. A Malu, que não quer aparecer, ela diz que está um desastre, e eu vou ter que descrevê-la só como a Malu está um desastre hoje. Bom, boa noite, um prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Então, eu vou começar pela Natália, que é uma jovem branca, de pele clara, cabelos castanhos escuros, longos e lisos, estão semipresos. Ela usa óculos de armação fina e está usando uma camiseta vinho. Vamos lá para o Luan, que é um jovem branco de pele clara, cabelos castanhos escuros e fartos, sobrancelhas fartas também, barba e bigode. Voltou a barba agora, Luan? Olhos castanhos. Ele está vestindo uma camiseta branca. Vamos lá para Silvia, que é uma mulher branca de pele clara. Ela está com ela tem cabelos alourados, mas hoje estão presos em um rabo de cavalo. E ela também usa óculos, a roupa eu não consigo ver. A Patrícia é uma mulher branca de pele clara, cabelos castanhos escuros, volumosos, penteados de lado. Ela também usa óculos e está vestindo uma camiseta azul marinho. Vamos ver, a Tamires, que eu estou vendo aqui, é uma jovem branca, de pele clara, cabelos castanhos, escuros, longos, penteados de lado. Até onde eu posso ver, me parece que ela tem olhos castanhos e está vestindo uma roupa preta. A Letícia é uma jovem também branca, de pele clara, com cabelos castanhos avermelhados. Ela também usa óculos e está vestindo uma blusa de alças finas. O Tiago, o intérprete de Libras, é um homem branco, de pele morena, cabelos castanhos escuros, curtos, com grandes entradas, barba farta. Ele está vestindo uma camiseta com decote V preta. O Paulo é um homem oriental, com cabelos castanhos, fartos, ligeiramente grisalhos, barba grisalha. Ele tem cabelos castanhos e usa óculos de armação fina. A Michele é uma jovem negra de pele clara, com rosto delicado. Ela usa um lenço sobre os cabelos e um óculos de armação fina. Ela está vestindo uma camiseta vinho. Mas quem que eu deixei passar? A mãe do Romeu, que eu não sei o nome dela, mas ela é uma senhora branca, de pele clara, com cabelos louros, não, grisalhos, presos em um rabo de cavalo. Ela usa óculos e está vestindo uma blusa azul de alças finas. Deixa eu ver, quem mais? A Inara, acho que eu não falei da Inara, né? É a mesma. Está em 2 lugares ao mesmo tempo? Deixa eu ver mais quem. A Marcinha. A Marcinha é uma jovem branca, de pele clara, com cabelos castanhos escuros, curtos. Eu não consigo enxergar o que a Marcinha está vestindo hoje. Não dá para ver que ela está meio longe. Eu estou vestindo uma regatinha branca. Então tá bom, Marcinha, obrigada. Bom, será que eu esqueci alguém? Acho que não, né? Esqueci? Faltou alguém? A Malu não está aparecendo para mim, a Stephanie também não, a Ione, Leandro, são pessoas que não estão aparecendo para mim.
Ah, tem a Vera aqui, eu acho que eu não falei da Vera. Falei de você, Vera? Não? Então, a Vera é uma mulher negra, de pele clara, com cabelos cacheados abaixo das orelhas, ela usa óculos e ela está vestindo também uma blusa sem mangas, azul claro ou cinza, não sei, como está pequenininho, não dá para ver. Acho que é isso, gente. Muito obrigada, Rô. Luan, é contigo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vocês sabem que aqui na Expansão a gente sempre tem um tema, né? Um convidado e um tema com um objetivo específico a cada dia, né? Nós tivemos uma variedade muito grande de temas até agora, assim, o que me deixa particularmente muito feliz, porque são muitas pessoas que vieram aqui contribuir. Hoje a gente está recebendo o Paulo e a Michele, que vão se apresentar daqui a pouquinho para a gente, né? E antes eu queria contar para vocês o porquê desse tema, né? Que é a construção do Índice Nacional de Inclusão. E contar um pouquinho do histórico no Instituto Olga Cos, né? De como a gente chegou a apostar em algo tão grande como a construção de um índice nacional, né? O Instituto, desde do seu comecinho ali, em 2007, 2009, aproximadamente, quando começou as primeiras avaliações, ele já tinha essa preocupação em medir a inclusão, né? Medir o grau de satisfação dos profissionais em relação ao trabalho que eles estavam fazendo, né? Inicialmente, a gente não tinha uma metodologia adaptada para compreender o quanto essa satisfação estava presente na pessoa com deficiência, mas o que a gente conseguia fazer era construir ferramentas com os profissionais para que os profissionais avaliassem o quanto a gente estava conseguindo de inclusão nessas oficinas, certo? Esse foi o nosso início, foram os instrumentos que a gente desenvolveu que foram trocando de nome. Primeiro a gente chamava de PEI, depois a gente chamou de IDOC, que é o que a gente chama até hoje, em breve a gente muda de novo. E, de modo geral, são instrumentos interdisciplinares, né? Quer dizer, são construídos por profissionais de diferentes especialidades que estão engajados nas oficinas culturais do Instituto Olga Cos, cada um com a sua especialidade, mas, ao mesmo tempo, num ambiente de troca muito grande com outras profissões. Então, você tem pedagogos convivendo com psicólogos, psicólogos convivendo com artistas, com arte educadores, instrutores de artes marciais, convivendo com fisioterapeutas, fisioterapeutas com psicólogos, um sistema que a gente poderia até chamar de uma transdisciplinaridade, né? Que significa quando os limites de cada ciência, de cada profissão, eles estão sempre em conexão com outras especialidades, com outros tipos de saber e de práticas, né? Então, esse sempre foi o contexto de avaliação e das próprias oficinas do IOCA, né? Com o tempo, aproximadamente em 2015, 2016, eu e a Nath, nós fomos nos especializar, né, por meio do mestrado, para encontrar evidências de validade para esses instrumentos, ou seja, tentando trazer um rigor científico para essas avaliações que estavam sendo realizadas. Foram iniciativas que desde sempre o Instituto apostou, né, e que levaram ao que hoje a gente está almejando, que é a construção do Índice Nacional de Inclusão, quer dizer, uma ferramenta que tem abrangência nacional para poder medir, para poder identificar tanto a inclusão e, por conseguinte, a exclusão também, e a partir daí, quais são as estratégias para mudar este cenário, né? A gente sabe que é um trabalho que leva tempo e que a gente está engatinhando em muitos aspectos na inclusão, mas o Instituto Olga Cos, certamente, desde da sua fundação, tem feito aquilo que ele pode, né? Então, bem-vindo, Paulo, bem-vindo, Michele. Eu queria pedir para vocês se apresentarem brevemente e depois a gente abre para perguntas, faz um bate-papo, eu vou mediando, a Nath também, a gente vai entendendo melhor o que é esse Índice Nacional de Inclusão. Não sei se vocês puderem se apresentar primeiro rapidinho. Agradeço. Perfeito, posso começar. Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Meu nome é Michele Ferreira Brito, eu sou formada em Gestão de Políticas Públicas pela USP e trabalho no Instituto desde setembro do ano passado. Então, entrei no departamento de pesquisa
justamente para auxiliar nesses processos, nesses novos projetos que o departamento estava começando a abrir, né, expandir as áreas de atuação deles. E hoje estou mais focada nessa parte do índice que está caminhando. A gente vai falar mais ao longo aqui da nossa conversa. E aí também de outras atividades internas que o departamento e o instituto necessita, como o aprimoramento das avaliações internas dos projetos sociais e também outras, né, pesquisa e outros documentos ou materiais que o instituto necessita em si. Bom, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Nakamura, tá? Inicialmente um pouquinho da minha formação, na verdade eu sou oficial da reserva da Força Aérea, né? Sou piloto, mas depois eu também tenho engenharia, né? Eu fui formado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica e por 30 anos, né, servi na Força Aérea e tive a oportunidade também de conhecer esse Brasil, né? E alguns países, né? Por esse mundão afora. E conhecendo também assim um pouquinho da realidade desse nosso Brasil. Bom, depois saindo por um momento, depois eu participei, né, de atividades no governo em outras áreas, participei do Ministério da Cultura, Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher e Direitos Humanos. Então, também tive assim uma experiência meio que eclética, passando por várias áreas, né? E rapidamente, né, eu comecei trabalhando com o Instituto Olga Koch, e eu acho que até aqui lembrando que o Luan e a Natália, uma vez eu estava lá, quer dizer, eu estou em Brasília e em um desses momentos eles foram, né, com o presidente do Instituto, o senhor Wolf Koch, eles foram fazer uma visita, né, apresentar o Instituto, e eu estava lá também, né, nessa parte, né, conhecendo um pouquinho essa questão das pessoas com deficiências, e eu falo assim que eu fui seduzido, né, eu já tinha, né, tenho também parentes, né, com uma situação, né, de deficiência, e de lá comecei essa relação que, digamos assim, eu falo assim, eu sou de coração Olga Koch. Também eu sempre pratiquei artes marciais e numa ida aí para São Paulo fui, né, participei de uma aula, dei aula, né, junto com o pessoal, e a partir daí também todas as minhas ações assim naquilo que eu puder fazer, contribuir, puder estar ajudando assim, acho que essa é a minha grande motivação assim, né, tanto pelo instituto, tanto pela causa, né, acho que todos aqui têm essa coisa em comum. Tá? Então é isso. Obrigado, Paulo. E eu queria perguntar para a Mica também, assim, para a Michele, do ponto de você contou para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, a sua formação, assim, e a parte um pouco mais pessoal, assim, o que te motiva a trabalhar com inclusão? Assim, conta um pouquinho para a gente, assim, quem é a Michele, de um ponto de vista assim mais pessoal, assim, o que te motiva para trabalhar nessa área, Mica? Sim, bom, minha motivação por questões sociais já vem da minha formação, né? Estudar gestão de políticas públicas é pensar em ações para melhorar o bem-estar social da sociedade. E aí a questão da inclusão da pessoa com deficiência é algo que também eu tenho interesse em trabalhar. Tem muitos desafios, muitas barreiras, então precisa muito de articulação, de dar visibilidade, de dar informação sobre essa população para o resto da sociedade, para que eles tenham mais atenção, né? E a gente tem essa sensibilidade de pensar e melhores políticas, melhores ações, projetos para esse público, para que ele de fato seja incluído, né? E a gente viva numa sociedade onde todos estejam nas mesmas condições para participar ativamente da sociedade. E assim, agora já entrando um pouquinho no nosso tema, atualmente o que a gente tem de fonte assim mais confiável, mais atualizada é aquele censo do IBGE, né, que acontece com um grande intervalo de tempo e no qual a gente tem informações sobre as pessoas com deficiência, né? Vocês tiveram contato com esse material
para desenvolver o índice de inclusão Olga Cosa, vocês vão ter como referência esse material que já tem sido produzido e publicado, ou vocês vão partir do zero, por exemplo? Quais são as bases para esse índice de inclusão? Digamos assim, como eu trabalhei diretamente, é o que nós chamamos a parte quantitativa, que é esse trabalho mais de análise de números, então esse trabalho foi fortemente baseado na análise dos censos, né, dessas pesquisas de dados que foram levantados. Então, basicamente, nós trabalhamos com uma base de dados, né, que vem da pesquisa Nacional da Saúde, que isso ocorreu em 2013 e depois uma outra em 2019, e com isso tirou-se o que eu chamo assim um retrato da condição da saúde aqui no Brasil. E dentro dessa pesquisa, ela tem vários módulos, né? Então, módulos relacionados com pessoas idosas, jovens, questões de trabalho, e um desses módulos, ele abrangeu especificamente a questão das pessoas com deficiência. Então, de posse desse grande banco de dados, que ele é público, nós começamos esse nosso trabalho. Só para vocês terem uma ideia, esse é um grande banco de dados que tem perguntas bem específicas, e isso a um nível, digamos, em uma localidade que vai lá em uma cidade, num bairro, isso por todo o Brasil. Então, com isso, vocês podem ter uma ideia que tem esse grande retrato do que acontece no Brasil. Bom, o que nós fizemos? Por meio de ferramentas de análise estatísticas, nós pegamos exatamente essa parte que tem a ver com, que foi específica para as pessoas com deficiência, tá? E com ferramentas estatísticas, nós começamos a estabelecer uma série de relações com outras variáveis, isso com questões relacionadas a trabalho, educação, participação social, acesso a tecnologias assistivas, e com isso nós conseguimos chegar a alguns resultados, alguns aprendizados, tá? Só que, é claro, nem tudo é perfeito, e a questão assim da qualidade desses dados, porque imagina assim, o tema, né, onde nós estamos preocupados é a questão da inclusão. Então, digamos que quando esse instrumento, esse censo, essa pesquisa foi feita lá em 2013, ela pretendeu assim ter essa fotografia da condição das pessoas com deficiência. Mas especificamente na questão da inclusão, ele não foi um instrumento imaginado com essa questão da inclusão em mente, tá? Bom, então com isso mas eram os dados que nós temos à disposição. Então, em função disso, é o que nós chamamos assim, nós começamos com uma pesquisa exploratória, né? Porque no sentido assim de que ainda nós temos que conhecer também o que existe disponível, quais são as questões envolvidas, quais os conceitos envolvidos, até a questão do que significa a inclusão, né? Questões que envolvem igualdade, que envolvem equidade, né? Então, todas essas questões são levantadas, e o nosso desafio é como medir a inclusão por meio destes dados. E é claro, assim, então nós temos essa visão que é estritamente quantitativa, que é uma análise muito de numéricas, mas nós precisamos também da parte qualitativa, que os resultados, os ensinamentos desse trabalho, eles não dão só uma dimensão do que é essa questão da inclusão no Brasil. Agora, para complementar, nós temos toda a parte qualitativa. E aí, por causa disso, né, que a equipe também ela foi dividida. Tem um pessoal, os pesquisadores que se dedicaram à parte quantitativa, que é essa questão dos números, e muito importante também é entender, né, o que também acontece lá na ponta. E aí que entra, aí a Michelle acho que pode me complementar, né, toda essa parte qualitativa. Quer falar alguma coisa, Lu?
Eu ia fazer uma pergunta para você, Mica. Quer dizer, o Paulo está falando para a gente que a base foi a Pesquisa Nacional de Saúde. No entanto, o índice OHCOS, ele inclui também outras instâncias, outras áreas, como referente ao trabalho, participação social, etc. Eu queria te perguntar, na verdade, Mica, enquanto vocês estavam vendo esses dados da Pesquisa Nacional de Saúde, essa de 2013, teve alguma coisa que te chamou a atenção, assim, algum dado específico, algo que você destacaria para a gente, assim, durante esse estudo? Só voltando um pouco, né? A gente está falando de um índice nacional, o Brasil é super grande, e atualmente, né, as melhores bases de dados a nível nacional é do Instituto Brasileiro de Estatística, o IBGE, da qual ele faz o censo. E tem várias outras pesquisas que são feitas, né, mas em alguns setores que o IBGE faz. Tirando o censo, que é a cada 10 anos, né? Esse ano a gente vai ter o censo novamente. E aí a Pesquisa Nacional de Saúde é uma pesquisa voltada especificamente mais para questões da saúde. Só, no entanto, ela tem perguntas um pouco mais detalhadas, digamos assim, sobre a pessoa com deficiência. Então, na hora que a gente estava pensando em que base de dados usar, porque não tem como a gente criar uma nova base de dados, porque é super caro, né? O IBGE hoje, para fazer o censo, vai gastar 2 milhões só para fazer a pesquisa. Então, pensar em fazer uma nova pesquisa, coleta de dados, é muito custoso, então a gente precisava de uma base que já existia. E o censo, né? O IBGE é um dos institutos mais confiável e reconhecido para se utilizar os seus bancos de dados. E aí a gente utilizou a Pesquisa Nacional de Saúde porque ela tem informações mais detalhadas sobre a pessoa com deficiência, que entra isso. Então, na hora que a pessoa vai fazer a entrevista, né, para coletar os dados no domicílio, tem uma série de perguntas, série de blocos de perguntas que são relacionadas a diferentes setores. Então, tem perguntas que são mais relacionadas sobre questões demográficas, né? Cor, idade, quantos filhos. E aí daí tem um outro bloco de perguntas que é de trabalho. Se a pessoa trabalha, não trabalha, se ela ficou afastada, se ela está desempregada. E aí tem o bloco, né, de saúde em si, se a pessoa tem convênio médico, se a pessoa foi no médico recentemente, se ela fez alguma cirurgia recentemente, e tem o bloco que é da pessoa com deficiência, que aí pergunta se ela tem alguma deficiência, que tipo de deficiência. Tem as perguntas que são mais específicas que a gente não encontra, por exemplo, no censo, são perguntas do tipo se a deficiência é uma pergunta um pouco não um modelo social, mas mais biomédico, no sentido de perguntar se a deficiência que a pessoa tem, isso impede as atividades delas diárias, né? Então, mas é mais num nível para entender o quanto a deficiência que a pessoa tem é uma barreira para que ela possa exercer as atividades dela no cotidiano como uma outra pessoa normal. E aí também tem outras perguntas de reabilitação, se a pessoa faz, por exemplo, fisioterapia, ou se ela usa alguma cadeira de rodas, né, que é essa questão, né, tecnologia assistiva. Então, essas perguntas que são mais detalhadas, a gente preferiu usar a Pesquisa Nacional de Saúde por essa questão. E aí, né, nessa questão que a gente, na hora de fazer, né, pensar um índice de inclusão, né, inclusão social é um tema, assim, muito complexo, abrangente, e não é uma coisa só, tipo, só pensar em inclusão na educação, só pensar em inclusão no trabalho, né, a gente queria e quer, né, fazer um índice que a gente consiga ter minimamente informações de inclusão geral, né, não só tanto setorial que a gente tem, né, o pessoal da Secretaria de Educação, que faz o censo escolar todo ano, e tem questões relacionadas à inclusão, tem, né, o Ministério do Trabalho, que tem o CAGED, que faz coleta de informações sobre pessoas que trabalham formalmente. A gente não queria isso, a gente queria a gente quer uma visão de inclusão mais geral da pessoa com deficiência. Então, por isso, a gente acabou utilizando a Pesquisa Nacional de Saúde. E ela é feita, né, diferente do censo, que é a cada 10 anos, ela é feita a cada 5 anos. Então, o último ano que ela foi feita foi em 2013, e depois em 2019. E aí a gente está esperando, né, daí tem a coleta de informação, que é 1 ano, e aí tem mais 1 ano aí que o pessoal do IBGE processa todas essas informações para que esses dados estejam disponíveis publicamente.
que é a qual a gente está esperando atualmente. Então, por isso que a gente utilizou o banco de dados de 2013, né, para começar a pensar no desenho do índice, que informações tirar, que informações são interessantes para a gente pensar na hora de pensar a inclusão social. E aí, quando sair os dados de 2019, a gente consegue, né, também já tem meio que uma comparação de um ano para o outro, quanto melhorou a questão da inclusão nos estados. E a inovação que a gente está trazendo, né, para esse índice é que a gente está fazendo um índice utilizando a metodologia quantitativa, né, que é o número, a estatística em si, e também a qualitativa, que no caso é a pesquisa de campo, que não é só pensar na inclusão pensando em um número, mas também pensar na inclusão em ouvir as pessoas com deficiência, no sentido de, para elas, como é essa questão dessas barreiras, como elas sentem essas barreiras que a gente está tentando analisar, e daí trazer mais informações mais aprofundadas sobre esse tema. Então, essa inovação da qual, né, o Instituto Algoa vem trabalhando em trazer um índice inovador nesse sentido, porque quando a gente pensa em outros índices também grandes, como o Índice de Desenvolvimento Humano, é só um número, é só um ranqueamento, que te traz muita informação, né? É importante, ele é muito utilizado na gestão pública, mas nessa questão da inclusão, a gente precisa aprofundar mais a análise, entender mais as questões das barreiras da pessoa com deficiência, no sentido da inclusão dela, como ela se sente, né? E com essas informações, né, a gente vai juntar, fazer a triangulação de informação para entender, né, esses dois lados, o número e os dados qualitativos em si. Tá certo. E é aquilo que a gente já vem falando aqui algumas vezes, né, daquele lema da inclusão, do nada sobre nós sem nós, né? Essa Exato. iniciativa do IOK em relação a uma pesquisa qualitativa significa justamente tentar compreender a pluralidade, a diversidade de inclusões que existem, que vão variar, de fato, a gente quer buscar indicadores a partir da vivência das pessoas que estão passando por alguma situação de exclusão, muitas vezes. Então, extremamente importante, assim, eu fico pensando também que quando você fala sobre esse paradigma biomédico, o próprio fato da gente ter uma pesquisa nacional de saúde que tenha mais detalhes sobre a pessoa com deficiência, também mostra um pouco dessa mudança de paradigma, talvez, da medicina para os direitos humanos, quem sabe? Porque a deficiência, durante muito tempo, foi algo exclusivamente da saúde, né? Algo que sempre esteve relacionado a uma condição médica, algo que, portanto, talvez seja uma questão do indivíduo, quando a gente sabe que não. Na verdade, a inclusão, ela diz respeito a intervenções na sociedade e no ambiente, né? Para que daí, sim, a pessoa tenha essa inclusão. Então, não é uma questão médica do indivíduo, né? A gente está passando ainda por essa transformação, mas essas pesquisas que já existem também mostram um pouco disso, né, Mica? Isso. E aí, assim, queria perguntar, Paulo, estudando esse índice não, perdão, essa pesquisa inicial, né, de saúde, esses dados primários que vocês utilizaram, quais são as regiões do Brasil, assim, com mais vulnerabilidade em termos de inclusão, Paulo? Vocês conseguiram identificar, assim, que regiões do Brasil, como é que está um estado, assim, geral do nosso país em relação à inclusão social de pessoas com deficiência? Bom, um dos resultados que nós tivemos com essa parte inicial, porque eu falo assim, ela não acabou, né? E eu acho que assim existe ainda uma série de estudos, uma continuidade, exatamente, confirmar também dados, confirmar se, digamos, esses achados vão se repetir quando nós tivermos os resultados da PNET de 2019. Tá? Então, isso é um processo, nós estamos ainda trabalhando, e a sequência também, partir, como a Michele falou, para conhecer também essa realidade lá na ponta. Tá? Bom, mas uma das coisas que nós fizemos foi também tentar assim, ver se existe uma coerência também com outros índices. Tá? Uma das coisas que nós fizemos é estabelecer se havia, ao final desses primeiros achados, uma correlação com outros índices. Um desses índices é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, e o outro que é o IVS, o Índice de Vulnerabilidade Social.
São dois índices que são utilizados, né, como a Michelle falou, para parte, né, políticas públicas, para você comparar se políticas elas são mais ou menos efetivas em uma determinada região. Tá? E uma das coisas que nós fizemos foi exatamente saber se havia uma correlação com esses outros índices. E realmente, ao final, nós, né, comprovamos também tudo estatisticamente que sim, existe essa correlação. Bom, por que eu falo isso? Porque ali você consegue espelhar também um pouquinho já dessa realidade que nós vemos em termos de desenvolvimento humano, né? Então, como o Brasil também, existe grande diferença entre norte e sul, as diferentes regiões, centro-oeste, sudeste. Então, isso também se espelha, né, nessa questão, vou falar assim, nessa primeira versão desse índice que foi criado. Então, naturalmente, você tem, digamos, uma carência, ou pelos achados, né, carências na região norte, é claro, em termos da densidade, a parte de infraestrutura. Então, tudo isso também se reflete nesse índice, meio que seguindo o que o IDH fala e o IVS fala. Agora, é importante notar, né, como o IDH ele fala em termos de desenvolvimento, né? Então, assim, estados que existe um desenvolvimento maior, tem um índice maior, e o de vulnerabilidade é meio que o contrário, né? Estados de maior vulnerabilidade, exatamente, a ideia é que eles sejam, assim, com mais carente em termos de recursos de infraestrutura. Então, o índice, né, de inclusão, ele mais ou menos segue a mesma linha que é o IDH. Né? Então, assim, quanto maior o IDH, significa maior o desenvolvimento, a condição de desenvolvimento humano. E também o índice, assim, que quanto maior o índice de inclusão, entende-se também maior seria a questão da inclusão em termos de Brasil. Então, eles mais ou menos seguem isso. Então, aí você vê que, realmente, as regiões norte e nordeste, elas seguem também as tendências que nós verificamos no IDH. E só complementando, né, a gente não está dando nenhuma informação sobre o índice em si, né? A gente fez um protótipo nessa segunda fase que a gente estava, só que a gente ainda está esperando, né, os dados de 2019. E o que acontece é que em 2013 as perguntas sobre deficiência mudaram para 2019, né? O IBGE passou aí por um processo de reformulação das perguntas, especificamente sobre a pessoa com deficiência, se enquadrando em estilos de perguntas que podem ser comparados internacionalmente. Então, um grupo externo dos Estados Unidos auxiliou o pessoal do IBGE a reformular as perguntas sobre a deficiência para que também possa ter um entendimento mais, na concepção deles, um entendimento melhor sobre os graus de deficiência, porque existe isso, né, os graus de deficiência. Se o IBGE vir falar, você tem alguma deficiência? Eu falo, sim, tenho, né, eu uso óculos, se não usar óculos, né, é uma deficiência super leve que não me interfere em nada. Então, um pouco dessa mudança das perguntas foi um pouco para captar um pouco mais essa questão, quais são os graus de deficiência e os níveis que isso pode afetar a pessoa nas atividades dela. Então, como teve essa mudança de perguntas de 2013 para 2019, então isso também pode alterar um pouco os resultados do índice que a gente fez, né, o protótipo. Então, por isso que a gente ainda está esperando, né, a gente vai ter uma próxima fase, que é a fase 3, que é quando a gente realmente vai fazer a pesquisa de campo, que é ir nos territórios, ir nos municípios e falar, conversar com as pessoas com deficiência, e também, juntamente, a gente vai validar, né, o índice, né, a parte estatística com os dados de 2019 que o IBGE vai disponibilizar ainda esse ano. Maravilha. Tem uma pergunta para vocês dois. Algumas pessoas têm dificuldade ou talvez nem saibam como que se cria um índice, né? Porque assim, tem gente que fala, é um conjunto de indicadores, não, a gente vai criar indicador para isso. Queria que vocês comentassem o maior desafio que foi para vocês participar desse processo, porque
eu diria que as pessoas que estão aqui vão poder entender, né? Para que a gente está criando esse índice? Né? Onde vai impactar na vida dessas pessoas? O que são a criação de novas políticas públicas ou melhorar as políticas públicas dessas pessoas? A gente tem aqui pessoas com deficiência, temos aqui familiares, equipe, espectadores, e a pergunta é, né, para que tudo isso? Mas antes de fazer o para que tudo isso, eu gostaria que vocês comentassem qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram neste processo. E lembrando que, assim, eu tenho muito orgulho de falar desse processo e falar de vocês, assim, porque só quem está fazendo isso sabe a importância que é de fazer algo tão inédito, né? Algo tão, assim, eu acho que isso é algo monstruoso que a gente vai levar para o resto da vida, né? Conversas que a gente tem de manhã, à tarde, à noite, final de semana, feriado, faz isso, faz aquilo. Paulo de Brasília, Michele de São Paulo, a gente de casa, agora essa loucura toda. E eu queria que vocês comentassem, assim, qual foi a maior dificuldade de vocês nesse processo? Bom, deixa eu falar um pouquinho também, acho que relacionado com essa pergunta, como é que eu estou em Brasília, muitas vezes eu costumo falar assim que às vezes Brasília está muito longe de uma realidade, né? Já falei assim que conheci regiões do norte, regiões fronteiriças, e a gente viu que nesse Brasil a gente tem grandes disparidades, grandes diferenças culturais, né, econômicas. Então, quando nós começamos nesse trabalho, para mim, essa coisa assim de, né, como que você vai, como é que você mede essa questão da inclusão, certo? De uma maneira assim que você possa trazer, digamos assim, resultados ou conhecimentos que realmente possam trazer uma luz para quem decide, quem aloca recursos lá para a ponta. Porque imagine assim que o Brasil, exatamente, nós temos diferentes necessidades, diferentes realidades, e a questão assim dos decisores, eles precisam ter alguns parâmetros para poderem até poder alocar. E muitas vezes assim que comparado assim que um estado ou uma região, uma determinada localidade, ela tem uma necessidade maior nessa questão da inclusão, tá? E só que assim, como que digamos assim, aqui em Brasília o pessoal vai ver isso? Então, por meio desses instrumentos, né? O que eu chamo assim, nós precisamos ter algumas referências. E como essas referências são esses resultados dessas pesquisas, da Pesquisa Nacional da Saúde, ela traz esses dados, só que esses dados, assim, eles abrangem diferentes eixos, diferentes temas, né? E a grande pergunta que surge, e surgiu isso para mim, como é que você mede a questão da inclusão? Isso também tem um aspecto, porque a questão assim, a visão de governo, a visão de quem olha a coisa de uma maneira mais macro. Mas também é muito importante esse outro lado, tá? E o que significa inclusão também? Exatamente, para quem está lá na ponta realmente, na questão da própria pessoa com deficiência. Porque muitas vezes essa visão, né, que o governo tem, não, vamos chegar e alocar recursos ou dar mais recursos para uma dada localidade em detrimento de outra, todas elas precisam, porque a gente tem essa realidade lá na ponta. Mas é necessário ter alguns parâmetros, algumas referências. Então, a grande dificuldade é como conciliar essas duas visões também. Mas, principalmente, assim, essa questão de como que você mede, como é que você coloca uma referência a essa questão da inclusão. Porque existe um lado, uma visão que é de governo, né? Que, de repente, às vezes, um índice desses, assim, ele dá só uma visão, ela lança uma luz só sobre parte do problema, né? Mas existe também uma outra visão que vem da pessoa lá na ponta, de quem realmente, da pessoa que encontra essas barreiras. Então, por isso que, né,
quando começou-se a pensar nessa questão de fazer um índice, né, nós vimos que a gente não podia separar essas coisas. Tem a questão de analisar a questão quantitativa, que é olhar os dados, mas também muito importante também ver esse outro lado, que é a questão qualitativa, de buscar, de ver as dificuldades lá de quem realmente está vivendo isso. Tá? Então, nosso grande desafio, ela parte disso aí, é como trazer uma harmonia nessas duas questões, tá? Sendo que é preciso ter também criar um índice, digamos assim, e eu falo, não é depois, nós criamos agora meio que um protótipo, nós temos assim, conclusões iniciais, mas eu falo assim que é um processo que ele vai estar em constante aprimoramento, porque muitas vezes assim, os achados que os números nos trazem, eles precisam ser confirmados também por essa questão da qualitativa lá na ponta. E também vice-versa, porque tem alguns achados que, de repente, a gente precisa ver se é uma questão local, que só está acontecendo em uma determinada região, né? E se os dados eles também conseguem trazer essa outra luz para poder identificar, assim. Então, na verdade, assim, o desafio é trazer essa harmonia, digamos, essa coerência entre o lado quantitativo e qualitativo. Mas, principalmente, acho que, assim, ainda permanece nessa questão de como mensurar a questão da inclusão, porque é um conceito, muitas vezes, abstrato, apesar de já ter algumas definições já mais claras, mas ela também ainda é uma questão ainda muito complexa, tá? Que envolve também percepções, tá? Tanto de quem, da pessoa com deficiência que se vê diante de certas barreiras, como também de um lado mais amplo, né? Onde as referências para essa análise, a gente só tem números, que são os dados que vêm de uma pesquisa, dados de IBGE. Então, essas seriam as dificuldades. Michele, teve alguma? Eu acho que é isso, né? Nossos pilares, conceitos pilares para fazer esse índice é a pessoa com deficiência e a inclusão. A pessoa com deficiência ali na pesquisa já está dado. Tem a pergunta que é para a pessoa com deficiência. Mas na hora de pensar como medir a inclusão, né? A inclusão é incluir a pessoa, né? Que ela esteja presente. Como você medir, tentar tirar variáveis, né, que tem dentro da pesquisa para gerar um índice, né? Então foi uma parte muito complexa que todos os pesquisadores, a gente estudou bastante, tentou, né, trazer essa parte conceitual, mas como a gente gerar a prática ali dos números. A pesquisa de campo é um pouco mais visível, digamos assim, né? Na hora que a gente pensar, você vai lá conversar com uma pessoa com deficiência, com essas determinadas dimensões, né? Pensar a inclusão na área da educação, pensar a inclusão na área do trabalho, pensar a inclusão na área da saúde, né? Do acesso às tecnologias assistivas e reabilitação, fica mais fácil. Um outro desafio também é que não tem nem no mundo um índice ou muitos instrumentos, né, indicadores relacionado à pessoa com deficiência. Então, foi algo inovador nesse sentido também, porque foi inovador e desafiador, né? Porque a gente não tinha nenhum parâmetro aí para poder se espelhar, para poder fazer esse índice, então foi assim uma dificuldade. E aí a outra dificuldade foi como você fazer um índice utilizando metodologia quant e metodologia quali, né? Como misturar essas duas metodologias, né? Aqui, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, a parte de pesquisa que a gente fala de mixed methods, que é métodos mesclados ou a metodologia mista, ela ainda é incipiente, digamos assim, não tanto em algumas áreas, só que ainda é difícil, né? Como você pensar, eu vou ter um índice e depois eu vou ter, né, a pesquisa de campo. Como é que eu vou juntar essas duas áreas para gerar uma informação só? Porque no final é isso, tem que ser uma informação só, da qual elas se complementem, da qual elas se conversem. Que você fala, essas duas aqui, elas estão
elas estão convergindo numa coisa só. Então, acho que foi esses 3 desafios, né? O que é pensar a inclusão, né, para tentar gerar um número e um índice, aí depois também pensar em como fazer esse balanço entre pesquisa de campo e também a parte estatística, e o terceiro agora esqueci. Mas foi um desafio grande assim, para a gente, mas eu acho que a gente conseguiu. Ainda a gente precisa aprimorar, né? Então tem isso, a pesquisa de campo, essa próxima fase vai dar esse tempo, esse fôlego para a gente aprimorar ainda mais. E aí, quando a gente ter o resultado, a gente vai conseguir falar, sim, esse número e essas informações, elas realmente refletem a situação da inclusão da pessoa com deficiência no Brasil. Perfeito, Mica. E eu queria aproveitar, já que estamos aqui com muitos participantes hoje, o que é ótimo, fico muito feliz de ver essa sala cheia aqui. E uma vez que esse índice ele vai contar com a participação das pessoas, e já que vocês trouxeram também que um dos desafios foi a conceituação do que vem a ser inclusão, né? O que é inclusão? Eu queria perguntar para quem está assistindo aqui, na verdade, o que é inclusão para vocês? Vamos abrir um pouquinho a conversa para os nossos ouvintes aqui. Quem gostaria de dar um depoimento assim sobre o que é inclusão para você? Olha, no meu caso, posso falar? Por favor, Vera. Ó, que nem no meu caso. Eu acho que seu microfone... Aí, agora foi. Vamos lá, deixa eu ver se a gente está te ouvindo. Tá escutando? Agora sim. Então, o Cauã, ele vai fazer 16 anos. Ele estava estudando na escola pública e não tinha inclusão nenhuma. Ele tipo assim, tem a palavra inclusão, só que, porém, eles colocam eles no meio dessas outras crianças que não têm nenhuma dificuldade, mas eles não dão qualidade, não dão... Primeiro, eu acho que eles tinham que como que se diz? Formar essas pessoas para que... me fugiu a palavra certa. Eu sei que eles estão lá, tipo assim, ó, para inclusão, mas, na verdade, eles estão lá só jogados no canto, entendeu? Eles não têm uma inclusão toda, porque o profissional não está preparado para isso, não foi preparado para receber esse lugar, não foi preparado para receber esses adolescentes, essas pessoas com dificuldade. Então, nossa, eu sofro muito com isso. A sociedade ao todo não estão preparados para eles ainda. Quer dizer, inclusão, então, também tem a ver com conhecimento, talvez, dos profissionais e vivência e prática, né, de conviver com pessoas diferentes, né, Vera? Que a gente não tem essa prática ainda, os professores não sabem, né? A inclusão ainda fica muito relacionada ao espaço, ao ambiente, né? Se a pessoa está lá, ela está incluída. Não, vai muito além disso, né? Que é o que você está trazendo É o para a gente. acolhimento também, né? Perfeito. O acolhimento é primordial para a inclusão acontecer, né? Não adianta ter o espaço físico se não tiver o acolhimento, né, dessas pessoas. Tamires, eu vou voltar para você daqui a pouquinho. Antes, só aproveitando o que a Vera falou, eu queria perguntar para o Paulo e para a Mica, existe alguma, vamos dizer assim, alguma dimensão do índice de Olga Cos que dá conta de que é sensível a essa questão que a Vera trouxe, que é, por exemplo, assim, a formação dos professores, a qualidade na sala de aula? Tem alguma dimensão do índice que vai estar sensível a essa questão específica? Olha só, Luan, eu costumo falar assim, que muitas vezes para você resolver um problema, você precisa saber exatamente qual que é o problema que se quer resolver, tá? Quando nós começamos a pesquisa, tá? Eu comecei a tomar ciência do tema. Então, muitas vezes, assim, eu sou limitado realmente nas informações que chegam ao meu conhecimento, tá? Quando nós começamos esse processo, tá? Um objetivo final é a criação desse índice, tá? Ele vai servir uma referência, né, para a gente poder posicionar, né, se uma localidade
ela é mais ou menos inclusiva, exatamente o que significa, né? O que significa essa questão da inclusão. Tá? Só que o índice é como se fosse um produto final. Tá? Mas como eu falei, assim, nós estamos num processo até de aprendizado interno, um processo de conhecer realmente essa realidade que está lá na ponta. Então, é essa outra fase que vai seguir a partir de onde nós chegamos. E o que significa isso? Por exemplo, Vera, né, quando nós começamos, nós te ouvimos, a gente vê assim, opa, peraí, a inclusão é isso também. Exatamente, significa que é preciso dar uma preparação para quem recebe, para quem acolhe também, né, esse grupo. Então, isso, na verdade, ele se torna assim, um produto, né, um subproduto. O que é? Um conhecimento de uma realidade que muitas vezes, né, se não tivesse essa iniciativa da construção desse índice, muitas vezes essa informação ela passaria desapercebida. Agora, como a Vera falou, e como muitas outras mães pelo Brasil todo, a gente vai ver também relatos, né, se repetindo. A partir do momento que nós começamos a ter isso, então, opa, nós temos um índice, tudo bem, baseado em números, mas também temos outros subprodutos que vieram por causa desse processo, desse caminho. Né? Então, a intenção, eu falo assim, o índice é só a ponta de um iceberg. O iceberg, a gente só vê só a pontinha, a gente vai ver um número que fala que, olha, esse estado, essa localidade é mais inclusiva que a outra. Mas espera aí, tá? O que está por trás disso é todo esse conhecimento. E que, de alguma forma, a gente espera que esse conhecimento ele possa refletir exatamente em ações, ou seja, de governo federal, de governo estadual, de governo municipal, local. Tá? Mas é preciso também entender essa realidade. Então, o objetivo dessa iniciativa do Olga Costa, né, é o índice, tá? Mas existe um objetivo maior, exatamente, trazer uma luz a essa questão da inclusão. Porque nesse processo, nessa caminhada, nós estamos ganhando um conhecimento, uma experiência. Tá? E o fruto disso como nós falamos, eu mencionei isso, nós estamos limitados aos dados que nós temos atualmente, que é a Pesquisa Nacional da Saúde, e que, de certa forma, ela não foi feita, né, especificamente para atender essa questão da inclusão. Então, algumas perguntas que poderiam ser direcionadas, por exemplo, nesse caso, como é que é a preparação de quem recebe, tá? Algumas perguntas nesse sentido para identificar isso por meio desses levantamentos. Então, quando nós temos a ciência disso, o que é? Nós podemos orientar os próximos, né, esperamos, né, a gente pode orientar ou passar essa experiência, ou passar esses achados até para o próprio pessoal do IBGE. Digamos, por exemplo, a próxima pesquisa que vocês possam incluir essa questão, porque esse daqui vai, né, nos auxiliar a melhorar essa questão, o índice, o conhecimento do que é a questão da inclusão. Tá? Então, eu falo assim, o índice é meio que só uma ponta do iceberg. Abaixo dele, nós temos todo um conhecimento, toda uma estrutura que acaba sendo formada exatamente para chegar a essas questões bem pontuais, sabe, Vera? Porque assim como você, né, como mãe, a gente vai ver isso se repetindo em várias localidades pelo Brasil afora, né? E se não for, né, exatamente uma iniciativa como a Olga Costa, que olha, que vê essas coisas, que está lá no dia a dia vendo essa realidade, muitas vezes uma visão que, como eu falei, muitas vezes assim, a Brasília está muito longe de uma realidade que acontece. Mas acontece assim que muitos dos recursos que vêm, que têm a pretensão de chegar lá e de repente melhorar o treinamento, direcionar exatamente para essa questão do acolhimento, muitas vezes ela não chega, exatamente por uma falta, né, exatamente de saber, né, exatamente o que é que precisa ser atacado, aquilo que precisa ser realmente trabalhado ou resolvido. Quer dizer,
O que o Paulo está falando para a gente é que esse índice, então, Mica, aí você me corrige, vê se é isso mesmo, me responde para a gente. O índice, ele possui, então, uma metodologia que é capaz de captar essas contribuições que a Vera acabou de dar aqui para a gente, né? Por meio dessa próxima fase que a gente vai começar, é possível, então, que questões como essa que a Vera está contribuindo sejam parte do índice, em termos de, não sei se a gente poderia chamar de indicadores, mas subprodutos, que nem o Paulo falou. É isso mesmo, Mica? Então, como o Paulo falou, a gente está meio refém das pesquisas nacionais que o Instituto, que o IBGE faz, né? E aí são perguntas muito mais diretas, digamos assim. Então, por exemplo, na área de educação, o que a gente tem no índice, ele pega a questão da inclusão pensando na escolaridade, no nível de escolaridade. Então, meio que no sentido de dedução, se a pessoa com deficiência tem menos escolaridade, tem algum problema aí. O que é? E aí a pesquisa de campo ela pode trazer mais informações, né, na hora que a gente for conversar com as pessoas com deficiência e também as pessoas que estiverem acompanhando elas, quando for necessário, vão trazer essas falas e a gente vai falar. Então, ó, a parte de educação ela está ruim por isso, porque os professores não estão capacitados ou porque as escolas não estão preparadas ou não têm infraestrutura para que esses alunos possam ter a educação como eles deveriam ter. Então, meio que essa é a complementaridade que essas duas metodologias vai trazer, né? O índice ele vai trazer uma dimensão da educação, só que não é a toda, e também é difícil você colocar tudo dentro de um índice, dentro de um número, só que daí a pesquisa de campo vai trazer esses olhares mais aprofundados dentro de cada tema que a gente está abordando no índice. Então, é isso, né? Ele vai trazendo essas visões mais aprofundadas que depois a gente pode, né? Vai gerar um documento falando, olha, o índice nessa região é assim, e é assim por quê? Por isso, por isso e por isso, né? A questão mais aprofundada das falas das pessoas. Perfeito, Mica. Então, quer dizer, o índice Algacos, ele tem essa flexibilidade, ele está aberto a compreender novas perspectivas a partir dessa pesquisa em campo, né? Isso é incrível, realmente. Assim, a gente não vai chegar lá com algo pronto, né? E aplicar. A gente está disposto a aprender e a compreender realidades que a gente não conhece. Então, Vera, muito obrigado, foi essencial a sua contribuição. Obrigada, Vera. Eu vou ler aqui um comentário da Patrícia e depois já vou passar a palavra para ela também, se ela quiser continuar aqui a reflexão. A inclusão acontece incluindo. Temos muito para frente, mas um longo caminho para trás. Muito já andamos e o índice ajudará a melhorar o processo. Não dá para falar que não acontece e voltarmos todos para dentro do quarto como era há 15 anos. Aparecendo, interagindo, conduzidos por uma sociedade inclusiva e aberta a experimentar. São relações humanas e essas vêm caminhando, às vezes lenta, mas caminhando. Paty, quer falar para a gente um pouquinho da sua experiência? Você é pedagoga no Instituto Algacos há quantos anos, Paty? Há 7 anos, Lu. 7 são 29 de profissão, sendo 7 deles no Instituto. Então, eu passei por todas as fases da educação inclusiva, né? Eu fui coordenadora de escola especial, que eu acho extremamente segregadora, mas com qualidades que podem ser complementares a uma escola aberta à pessoa com deficiência. E assim, é o que eu escrevi, né? A gente tem vários relatos de mães que falam, e fala-se muito do preparo do profissional a recebê-los em sala de aula. Existe um despreparo? Existe, mas tem muita gente correndo atrás, tanto na educação pública quanto na privada. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e falar, não, ninguém faz. Não, tem muita gente fazendo, muita gente correndo atrás, muita gente se informando. E a gente caminha para frente, né? Eu morro de orgulho, eu sempre falo da primeira corrida do Instituto, quando eu vi, eu choro, assim, já sei lá qual é a edição da corrida, e eu choro sempre que eu conto isso. Para alguém com tantos anos de profissão... E que mais de 10. Hã? Já passamos da 10ª edição e a gente sempre chora. Então, e eu choro sempre quando eu falo dessa sensação, que foi uma coisa, foi subindo,
Porque justamente para alguém que acompanha esse processo, porque é uma frase que eu brinco, gente, com todo mundo, que vai escrito na minha lápide, tudo é processo, é uma frase que eu repito 15 vezes por dia. E para quem acompanhou e está acompanhando esse processo que é a inclusão, eu me lembro da gente indo na direção do centro e a rapaziada vindo na direção do bairro, na frente da Assembleia. Gente, na hora que eu olhei aquilo, eu olhei para a cara da Márcia, a Márcia olhou para minha cara, choramos abraçada, porque, eu choro, porque foi a coisa mais linda, era todo mundo misturado, não tinha ninguém separado, estava todo mundo ali num evento, e é desse orgulho que eu falo quando eu falo que eu faço parte do Olga Costa, né? Você ter uma exposição dos trabalhos, das produções artísticas dessas pessoas, misturada com artista. Eu vivi isso essa cena, não vou contar o artista porque é feio, mas eu vivi essa cena de estar na exposição e encostar uma pessoa do meu lado e falar assim, nossa, bom esse artista, né? Eu falei, não, essa é do participante. Nossa, que legal. Aí andamos mais um pouquinho fazendo circuito dentro da exposição, aí ela falou assim, nossa, boa essa do participante. Eu falei, não, essa é do artista. E a gente morreu de rir, porque você não sabia quem era o que ali, e estava tudo certo, porque estava todo mundo misturado dentro do vernissage, estava todo mundo feliz e participando. É nisso que eu acredito, e é nisso que eu falo que é processo, gente. Onde a gente não estranhe o diferente dentro de uma escola, onde a gente não estranhe um diferente dentro de um shopping center. Eu brinco que há muitos anos, a escola que eu coordenava era atrás do Shopping Morumbi, e tinha aquela praça do mercado, que era que nem uma feira dentro do shopping, foi inovador na época, e a gente levava os alunos para comprar, lidar com dinheiro, fazer a compra da semana, e a gente andava dentro do Shopping Morumbi, as pessoas andavam na volta e faziam mexendo a barriga, dava uma apertadinha, ai, que fofo que ele é! E eu ficava louca com aquilo, porque eu falava, cara, ninguém anda mexendo com as pessoas na rua, apertando a barriga, apertando a bochecha, mexendo no cabelo, né? Por que para aqueles jovens acontecia aquilo? Né? Então, que a gente possa andar sem ninguém mexer no cabelo de ninguém, só andar, né? E é para isso que eu acho que a gente fala muito isso quando a gente vai aplicar o IDOC, Lua e Nath, quando a gente conversa, quando a gente vai fazer o mapa social e a gente conversa com as famílias, né? Por que a gente está sentado ali fazendo esse bando de perguntas para eles? Por quê? Onde você mora, com quem mora, onde mora, como mora? A gente tem que explicar antes, né? Porque a gente está entrando... falamos de faixa de rendimento da família. Pô, por que você está querendo saber isso? E eu explico de maneira muito simplificada, porque realmente também é a grande qualidade do Instituto. A gama de pessoas que a Tamires chegou nessa leva nova de profissionais do Projeto Novo, e eu falo isso sempre, com muita paixão. A gama de pessoas que a gente atende dentro do Instituto é maravilhoso. É maravilhoso. A gente atende do extremo sul aos Jardins, dos Jardins ao extremo norte, né? Então, assim, essa riqueza de pessoas dá uma amostra e dá um caldo, que não é um caldo que dá em qualquer lugar, numa instituição localizada em determinado bairro. É como se a gente tivesse várias filiais na cidade toda, com classes sociais variadas. Então, eu falo que a gente está fazendo aquelas perguntas para melhorar a vida deles, que a gente vai pegar essas perguntas, vai passar para o nosso departamento de pesquisa, e o nosso departamento de pesquisa vai ajudar a desenvolver os governos, nas suas diversas esferas, a desenvolver uma melhor qualidade de vida para eles, né? Seja de entender que tipo de recurso aquele bairro precisa, de tipo de cuidado que aquele bairro, se aquele bairro tem praça, se aquele bairro tem uma escola, né? A gente tem o exemplo do Cocaia, que tinha uma escola pública para atender a região toda, agora são duas, né? com um atendimento sensacional dentro dessa uma escola. Eram 3 turnos, gente. Você entra às 7, sai às 11, entra às 11, sai às 3, às 3 sai às 11. Eram 4 turnos, aliás, que tinham noturno também. Imagina, para atender um bairro, né? Então, acho que política pública vem para isso, né? Para botar o farol em cima e falar, pô, mas tem uma escola só para esse tanto de gente, né? E como é que é a inclusão que acontece nessa escola só para esse tanto de gente? Né? Então, por isso que eu falo da importância. Às vezes, para a gente que é da ponta, que é da oficina, essa coisa mais
acadêmica, assim, né? Mais bonitona, assim, dá até às vezes você fala, pô, eu sou tão da lida, né? E estou escutando eles falando, dá até um negocinho, mas aí você entende que são complementares. Voltamos para a frase, tudo é processo, e processo é feito de várias peças, né? Obrigada. Falei para caramba, para variar. Ô, Perdão! Patrícia, deixa eu só me permitir assim, um pouquinho só complementar, porque quando você fala tudo de processos, eu venho assim, de um pouquinho da experiência. Para mim, eu enxergo tudo como fosse sistemas. Tá? Qual que é a implicação disso? Tá? Sistemas. Tá? Uma das características do sistema é assim, a questão da interdependência entre as partes, da conectividade. Tá? Então, um pouquinho da minha experiência, tá, em diversos projetos, não só dessa área social, mas diversos outros, até na área tecnológica. Uma das coisas, um dos fatores que é principal no sucesso ou insucesso de qualquer iniciativa, um desses fatores é a comunicação. Tá? Se você não tiver estabelecer a relação, a comunicação entre as partes, tá? Eu falo assim, um projeto, uma iniciativa, ela já tem grandes chances de dar errado. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes as pessoas, né, se preocupam muito com as partes. Só que o que acontece? Eu já vi assim, reunindo uma mesma equipe, pessoal muito bom, certo? O pessoal extremamente capacitado, com titulações, mas com uma comunicação interna péssima, né? Então, esse time, né, muitas vezes, assim, ele não andava exatamente porque não tinha uma comunicação boa. E o contrário já aconteceu, né? Entre pessoas ou partes também, digamos assim, não excelentes, mas que tinham uma comunicação muito boa entre elas e realmente a coisa fazia andar. Porque essa comunicação, o fluxo dessas informações é que faz com que os processos andem. Bom, eu sei que talvez um pouquinho de um academicismo, mas a mensagem é que, tá, quando nós colocamos isso daqui, quando nós começamos a escutar, tá, e fortalecer esses canais, saber exatamente a realidade, escrevi, né, quando nós lançamos uma luz, né, sobre essa realidade, porque eu acho assim, eu acho super interessante quando eu costumo ouvir as histórias lá na ponta. E, pô, você sabe mais do que eu, né, no pouco que eu convivi, né, com o pessoal do Instituto, eu falo assim, o que vocês têm de história, não dá para escrever só um livro, é vários livros de várias histórias maravilhosas, tá? Então, quando você coloca essas histórias e fazem ela fluir por todos esses processos, por todo esse sistema, eu falo assim, a gente tem, assim, essa coisa de levar a quem precisa saber, né? Levar essas histórias, essas necessidades. Eu já falei assim, para você resolver um problema, você precisa saber exatamente qual que é o problema a ser resolvido, tá? Então, o nosso grande desafio, né? E eu falo assim, o índice, ele é só uma parte da solução. Existe ainda muita coisa, existem processos, tá? Então, o índice, como uma parte da solução, ele é um meio de comunicação para levar uma realidade, né, que acontece lá a quem precisa saber, né? Comunicar a quem precisa decidir, né? Melhorar a qualidade dessas decisões. Tá? Então, concordo, são processos, eu só complemento, assim, que a gente precisa sempre. Você acabou de mudar a minha lápide, né? Não vai ser mais tudo é processo, vai ser tudo é sistema. Acabou, mudou, né? A culpa é sua agora, lascou. Não tem... É o sobrenome dele, Tati. É o sobrenome dele. Então é isso, tá, Patrícia? Eu acho que o que nós precisamos é isso também, né? Nós temos gente muito boa, tá? Nós temos governos locais, estaduais, federais, tem muita gente, apesar do que falam, mas tem muita gente boa, certo? Mas se nós não melhorarmos essa questão dessa comunicação, a gente deixar essa questão assim, não, que ideologias, não, a gente tem que chegar e juntar, né? Ou falar, estamos juntos.
Acho que é isso, né? A gente tem que chegar e fazer com que a coisa cresça como um todo. Tá? Não adianta você chegar e ter uma pessoa, assim como vocês, que estão puxando, estão trazendo a coisa, estão fazendo as iniciativas acontecerem, e depois ter do outro lado, né, alguém puxando o contrário. Né? Então, só que infelizmente isso acontece. Só que muitas vezes, até quem puxa o contrário, muitas vezes é por falta de informação. Né? Que nem você falou nesse exemplo que medo você de ir deu. também, né, Paulo? É medo de ir, porque isso é uma frase que eu repito muito também, tanto em oficina, quando vamos fazer, é o acadêmico, é a prática, vamos junto, faz aqui, eu junto o meu, você junto o seu, a gente já andou um tantão, por isso que eu fico brava quando falam, brava no bom sentido, né? Brava fofa, não brava, mas assim, de falar assim, então não acontece, voltamos todo mundo para trás, então, e toca todo mundo para dentro, né? Não, vamos junto, vamos para frente, vai fazer, já andamos, tem um tantão ainda, tem um tantão para ninguém mexer no cabelo de ninguém na rua, mas é para frente, é andando, é fazendo, é incluindo, senão também fica só na palavra e não na ação. E só ação também, sem uma palavra que norteie, também é muito intuitivo. Só intuitivo também não rola, né? Tem que ser consistente, né? Sim. Então, Samuel, é isso. É fazer o sistema como um todo funcionar, né? E não as partes. E para isso a gente precisa, né, melhorar essa questão da conectividade, juntar, né, essas partes, que elas caminhem de uma forma coerente, né, numa direção que traga um resultado positivo. Paulo. Obrigado, Paty. Obrigado, Paulo. E a gente está aqui buscando essas palavras, fazendo essa pesquisa aqui, né, sobre um dos desafios que vocês relataram na construção do índice, que é o que é inclusão, né? Foi daí que a gente começou a conversar. A Tamires comentou também a palavra acolhimento. Tamires, gostaria de completar o seu raciocínio? Quer falar um pouquinho sobre o que você pensa sobre inclusão? Era isso mesmo? Me veio essa palavra, mas eu penso muito em escutar o Romeu e a Marcinha nisso. Vocês podem falar para nós o que vocês pensam em inclusão? Quem vai falar primeiro, Márcia ou Romeu? Pode ser eu. Ou não, o Romeu quer falar primeiro. Vai lá, Márcia, é com você mesmo. Gente, o que eu acho é o seguinte, inclusão para mim é integração, é a mesma coisa que se integrar na sociedade. E quanto à relação da escola, eu acho essa questão muito complicada, essa questão da escola na inclusão. Porque são vários graus de deficiência, cada grau de deficiência é um grau de deficiência, o professor de escola regular, ele não tem como pegar todos os graus de deficiência e colocar numa sala de aula, numa sala de 50 alunos. Então, é uma coisa meio complicada. Principalmente a questão da inclusão na escola, que eu acho que é o que me preocupa mais. Assim, eu passei pelos dois lados. O lado da escola especializada e o lado da escola normal. E pelo que eu vejo, a inclusão na escola regular ainda está muito longe de ser uma coisa... Nossa, dizer que é inclusão. Porque não dá para fazer uma inclusão 100%, depende do grau da deficiência, e é isso. Perfeito, Márcia. Obrigado pelo seu depoimento. Romeu, gostaria de falar também, Romeu? Não? Ok. Alguém mais gostaria de dar um depoimento sobre o que é inclusão? Né? O que pensa sobre esse assunto? A gente teve... Luan, a Cleide escreveu aí o que ela acha. Cadê? Cleide. Ser visível, mas livre para caminhar como um ser comum. Visível quer dizer ter a sua singularidade, o seu jeito próprio respeitado, mas ao mesmo tempo poder estar entre todos.
né, Cleide? Não querem mesmo ligar o áudio para conversar com a gente? Não? Hoje não? Tudo bem. Mas obrigado mesmo assim, excelente contribuição. Muito bonita a sua frase. Está anotado aqui no nosso chat, vai ser divulgado depois. Alguém mais gostaria de dar uma opinião? Lembrando que a gente chegou nesse tópico porque o índice Olga-COS ele vai estar aberto para ouvir pessoas com deficiência, familiares, ele tem uma metodologia estruturada e adaptada para isso, para ter esse desenvolvimento das minúcias, das especificidades, coisas que a gente não tem como saber, a não ser trocando, conversando e conhecendo as pessoas, né? Alguém gostaria de contribuir? Comentando alguma coisa? Senão eu vou passar para a Michelle. Mica, o Paulo comentou para a gente um pouquinho da experiência dele, que permite, né, ele contribuir na construção desse índice. Você quer contar para a gente também quais são as suas, vamos dizer assim, as suas bases, de onde que você está pesquisando e adquirindo conhecimento para essa nova fase que vai começar agora? Se quiser contar um pouquinho para o pessoal como que vai ser essa fase de campo, o que está por vir aí? Uhum. Durante todo o processo de criação do índice, né, do protótipo e também da pesquisa de campo, a gente se pautou em todas as normativas legais que tem sobre a pessoa com deficiência, tanto no Brasil quanto internacionais da ONU, né? Então, foi esse viés ou esse olhar que a gente teve sobre inclusão e também de profissionais, especialistas que fazem aí publicações de artigos ou livros que estão especializados sobre a pessoa com deficiência na área de inclusão. Então, a gente se pautou bastante, né, nessas pessoas ou nessas normativas, né, aqui no Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi o nosso norteador aí de tentar dar um escopo sobre o que é a inclusão e como refletir essa questão da inclusão na questão do índice dentro dos eixos, né, que são educação, saúde, renda, são 7 eixos que a gente está tendo dentro do índice. Então, e aí agora a parte, né, a próxima etapa, né, que vai ser, além de revisar o índice e a estatística em si, também a pesquisa de campo, né, a gente pretende fazer isso em municípios brasileiros de todas as regiões, norte, sul, leste, oeste, né, e aí vai ter uma seleção aí dos municípios, e aí a gente vai tentar entrar em contato com as secretarias, né, a Secretaria de Assistência Social ou de Saúde, que vai ser as pessoas que vão nos guiar, digamos assim, para chegar até essas pessoas com deficiência nessas regiões. E aí a gente vai usar 3 técnicas, né? O método que a gente vai estar usando se chama escuta territorial, que é meio que essa imersão no campo, né? Essa imersão no território, né? Para entender não só conversando, mas também através da observação. Então, a gente vai usar três técnicas. Uma é a entrevista com as pessoas da área da saúde, assistência, dentro do governo, para entender como é que ocorre essa assistência, digamos assim, para as pessoas com deficiência no território. Aí tem um grupo focal que a gente está chamando de grupo operativo, que são 2 pesquisadores da PUC que vão liderar as equipes, e aí eles têm uma metodologia que é muito específica, que se chama grupo operativo, que é ir fazer meio que um grupo focal com as pessoas com deficiência, e aí, ao longo desse grupo, eles vão conduzindo os grupos focais dentro dos temas que são abordados no índice. E aí tem a outra técnica, que é meio que uma metodologia etnográfica, que é acompanhar uma pessoa com deficiência ao longo do dia, para ver quais são as barreiras, do tipo, a pessoa vai para a escola, vai para trabalhar, e aí uma pessoa vai acompanhar ela ao longo do dia para ver como é que é, né, o dia a dia dela, e também tentando pegar essas percepções sobre barreiras dentro dos eixos que a gente está analisando. Então, são essas 3 técnicas que a gente vai estar usando na pesquisa de campo. Então,
vai trazer muita informação enriquecedora, não só das falas das pessoas, mas também através da observação, né? Que tem muitas coisas que a gente não consegue expressar, não consegue falar, que na hora que a gente começa a observar, ou para a pessoa já é como dado algum senso comum, normal, só que na hora que você observa, você fala, não, isso não é realmente, não deveria ser assim, né? Essa questão. Então, eu acho que vai trazer muita informação enriquecedora para a gente entender mais essa questão mais aprofundada sobre essas barreiras que limitam a inclusão, né, a plena inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Perfeito. E, Paulo, conta para a gente, assim, como que vai ser definido os critérios para essa amostra, né? Em outras palavras, assim, quem são essas pessoas que vão participar desse índice? A gente tem aqui muitos familiares, muitas pessoas com deficiência. A gente vai poder chamar, por exemplo, pessoas que estão ligadas ao Holocaust ou não? O critério vai ser muito específico em relação a uma região, a um bairro, a uma cidade? Como que são esses critérios na seleção da amostra, né? Como que essas pessoas vão ser convidadas para participar desse índice? Eu acho que eu posso falar que eu fiz eu e a Isa, a gente fez o desenho da pesquisa de campo, né? Daí o Paulo, se quiser, ele pode complementar. Mas ainda a gente está afinando mais essa questão da pesquisa de campo, porque tem muitas minúcias que a gente precisa ainda resolver, como, né, como vai ser essa articulação com os municípios que a gente vai fazer, e como eles... A nossa intenção é que, através dos municípios, né, da Secretaria de Saúde, né, com os agentes comunitários, eles vão ser as melhores pessoas para indicar quem vai ser as pessoas para fazer parte da pesquisa de campo, porque a gente não sabe, né? Tipo, no Brasil tem 5.700 municípios, então a gente não sabe aonde estão essas pessoas, né? Como chegar até elas. Então, as melhores pessoas para nos indicar são as pessoas do governo, né, do município, principalmente o pessoal que faz atendimento a nível de ruas, né? Os agentes de nível de ruas, que são eles que têm esse conhecimento maior dessas pessoas. Então, a intenção é que a gente passe para eles meio que uma descrição de que pessoas a gente quer, né? A gente vai tentar fazer uma divisão entre sexo, homens e mulheres, também de tipos de deficiência, para não ter só um tipo de deficiência ouvindo. Então, a gente vai tentar distribuir isso ao longo dos municípios que a gente vai estar fazendo essa pesquisa de campo. Mas ainda é isso, né? A gente está estruturando, desenhando esse escopo mais detalhado de como chegar até essas pessoas, mas a intenção é ouvir o máximo, diversidades de deficiência, diversidades de gêneros, também de raça e também de regiões, pessoas com deficiência nas áreas ribeirinhas ou quilombas também, então não só nas regiões urbanas, mas também periféricas, rural e urbana. Então tem muita coisa que a gente precisa ainda está definido, mas ainda precisa ser mais detalhado para que a gente possa ter essa visão mais global de todas essas diferenças, características de pessoas que tem aqui no Brasil. E, Mica, esses serviços públicos, de onde vão vir essas indicações, eles são estritamente relacionados à saúde ou há também, por exemplo, serviços de assistência social? São os dois, isso vai depender de como vai estar a articulação com os municípios, né? A gente não sabe, cada município vai ter uma conversa, um nível de afinamento, de articulação diferente, mas a intenção é que seja o pessoal da área da saúde e também o pessoal da área de ciência social, então, que são eles que têm o maior conhecimento do território em si, das pessoas, e são eles que vão poder indicar quem pode ser uma pessoa que possa participar da pesquisa que a gente está fazendo. Paulo, gostaria de complementar? Não, só complementando, porque também, né, o índice, nós temos uma preocupação que ele seja reconhecido, aceito, né, tanto governo, tanto pela comunidade científica. E isso tem uma implicação só com relação à parte estatística, né? Então, essa escolha das quais municípios, o tipo da amostra, ela também tem toda essa preocupação. Então, eu só falo que não é uma, digamos assim, uma atividade, uma escolha simples, né? Porque, dado assim, a característica, né, quando a gente quer assim, esse acompanhamento lá na ponta, existe sempre a preocupação de dar um poder estatístico a todas essas amostras. Quer dizer, é um termo mais técnico, mas a questão é que
é necessário realmente um trabalho, né, em cima de como definir aonde serão feitas ou serão feitas essa pesquisa. Porque a nossa grande preocupação é realmente que ele tenha uma validade tanto nacional quanto internacionalmente, que ela possa ser aceita, ser um instrumento robusto, né, e que estatisticamente ele seja aceito. Tá? Então, eu sei que aí a Michelle, né, com o trabalho dela, está se debruçando aí para realmente para poder fazer essa seleção. Perfeito. E esperamos que esse índice possa contribuir para o progresso da inclusão, né? Porque, como disse você e a Patrícia, né? Então a inclusão talvez ela seja um processo que aconteça sistemicamente, ou seja, sempre em rede, né? Sempre interligado com diferentes setores da sociedade. Então, acredito que estamos aí no caminho, né? E participando dessa transformação aí. A gente vai caminhando agora também para o nosso final aqui, para o nosso encontro. Queria abrir também a palavra para quem quiser se manifestar, quem quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta sobre o índice, sobre qualquer outra coisa relacionada à pesquisa, relacionada a indicadores. Michelle e Paulo estão aqui para responder. Então, fiquem à vontade. Só ressaltar a importância dessas famílias, né, Luan? A parceria das famílias é fundamental, né? Quando a gente senta, quando a gente conversa, quando a gente liga, né? Está acontecendo ultimamente justamente por esse canal, enfim, a confiança delas e o comprometimento do entendimento, né? Do que precisa, do que a gente está fazendo, é fundamental, e a elas, né? Temos algumas aqui presentes, a Inara, a Vera, a Cleide, enfim. Eu acho que eu posso falar em nome da equipe, a gente agradece pra caramba quando elas facilitam e muito com a receptividade na hora de nos receber numa chamada para esse tipo de interação. Assim. A colaboração delas é fundamental e trazem uma noção de realidade, principalmente agora na pandemia, traz uma noção de realidade muito forte para a equipe, assim, né? De quanto isso é interligado, e é uma coisa que a gente que tem mais tempo no Instituto acaba passando para quem está chegando, a importância dessa parceria, de todo mundo junto, né? Sem medo do clichê, nenhum medo do clichê. É só junto que a gente vai, separado não vai ninguém, não. Exatamente, Paty. Eu também agradeço muito a presença dos familiares, do pessoal que está aqui assistindo hoje. O Instituto não teria caminhado nem um dia só se não fosse a parceria com vocês. Então, a gente sempre agradece muito e espera também poder devolver, né, esse carinho, essa participação que vocês têm por meio do índice, né? Vocês estão conhecendo aqui hoje, sabem, muitos talvez não soubessem que o Instituto tinha não apenas oficinas, né, oficinas culturais, mas também iniciativas em pesquisa, no desenvolvimento do índice, no intuito de contribuir para políticas públicas mais eficientes para a pessoa com deficiência. Então, a gente fica Quando a gente está fazendo a ficha de inscrição, Lu, a gente tem falado sempre, tem orientado a equipe nesse sentido, de falar, olha, essa parte da ficha de inscrição, a gente vai fazer umas perguntas que vão ser direcionadas ao departamento de pesquisa, que foi fortalecido no último ano, e é para isso. Legal elas estarem aqui, legal uma parte da equipe estar aqui também, até para poder trazer uma informação de mais consistência para essas famílias nesse contato, mas a gente tem falado bastantão de vocês, entendeu? Orgulho! Paty, continuem, por favor. Obrigada. Na verdade, eu penso que, assim, nada sobre nós sem nós, acho que é o lema que a gente tem seguido, né? Não adianta a gente falar da pessoa com deficiência sem falar com a pessoa com deficiência. Na verdade, eu acho que esse lema ele deveria existir para tudo, né? Quando a gente fala de qualquer coisa, eu vou falar de mim, vou falar da minha casa, eu tenho que estar junto, eu vou falar da minha vida, eu tenho que estar junto. Porque a gente fica até um pouco taxado nesse sentido de falar da pessoa com deficiência. A gente tem que falar de tudo, sem tabu, sem barreira, sem preconceito, né? Porque talvez algumas pessoas olhem para a gente e falem, mas qual o problema dessas pessoas? E, na verdade, não é que tem problema, a gente acha que é um problema. Às vezes eu olho para mim e falo, não acredito que eu fui capaz de fazer isso ou pensar aquilo, coisa besta, assim, coisa pequena.
E, na verdade, todos nós temos limitações. A gente precisa encontrar, aceitar e trabalhar, né? Só que as pessoas também não vêm e falam para mim, assim, ou, né? Você tem essa dificuldade, esse problema. As pessoas não apontam. Então, isso dá o direito da gente apontar as pessoas com deficiência? Isso dá o direito? Não dá o direito, né? Na verdade, a gente tem que ver que todos somos iguais através das nossas diferenças, né? Cada um tem a sua limitação em alguma coisa, né? Então, eu penso que nada sobre nós sem nós. A importância das famílias aqui e que participaram de outros momentos foi eu falei para a Silvia, para a Paty, para a Márcia, assim, que é uma das coisas que mais me deixou contente, porque deste momento de pandemia que a gente está vivendo, desse distanciamento que a gente não consegue muitas vezes conversar, se encontrar, né? Eu, Paulo, Michele, Luan, a gente tem momentos que a gente faz reunião via Zoom, Meet, mas olha o empenho dessas famílias em estar numa plena quinta-feira às 8h40 discutindo sobre algo que vai ser o futuro deles. Mas as meninas aqui da arte sabem quantos dias vocês vêm fazendo isso desde o ano passado. E a gente está buscando trabalhar isso para melhorar para as pessoas, né? Palmas para vocês mesmo, porque assim é de uma garra tão grande que vocês fazem. E para estar aqui, olha, com as pessoas, com as famílias aqui, assim, não dá para explicar a emoção disso, porque se tivéssemos pensado nisso 2 anos atrás, a gente não conseguiria ter 5 pessoas. Então, eu vejo que vocês, a gente como um todo, vem dando passos para melhorar. Olha o Romeu e a Cleide sentados. Sabe o livro de histórias que o Paulo falou aí, que dava para escrever um livro de histórias? Dá para escrever um livro de histórias da pandemia. Tem sido uma lição diária, Natália. Tem sido uma lição diária. Vamos lançar um livro. O que a gente tem de história, o que a gente tem de coisa, dá para fazer vídeo, dá para fazer tudo. É um aprendizado de pessoas, sabe? De você, se você se espelhar e falar, opa, vamos, sabe? São lições diárias mesmo. É muito forte. Até para a gente, né? E essas famílias, assim, o que a gente propõe, elas abraçam com tanta força, assim, que só mas só impulsiona a gente a fazer mais, né, Silvia? A Silvia, o que a gente traz aumenta, fica maravilhoso, assim, sem palavras. Viu? Não, é incrível, assim, eu falo e ressalto isso, e eu quero que as pessoas que estão aqui hoje, isso vai ficar gravado, olhem para os nossos rostos, de nós que estamos trabalhando, e guardem, porque a gente vai fazer diferença para vocês, a gente vai fazer diferença para muitas pessoas, a gente vai impactar pessoas que a gente não imaginou, mas a gente só vai fazer isso porque vocês vão permitir que a gente faça isso. Pode falar, Silvia. Aliás, assim, queria convidá-los, né, a quem ainda não assistiu nenhuma oficina da gente ao vivo, que assistam, para vocês poderem entender um pouquinho dessa emoção que a gente está falando, né? E de como incrível poder vê-los de uma forma tão autônoma e participativa, mesmo através da telinha. Então, como você falou aí, Natália, há 2 anos a gente não podia nem imaginar que a gente pudesse fazer uma interação através de um computador, nem comigo, né, e nem com as nossas pessoas, que fará com os nossos participantes. E eles estão arrasando, dando um banho aí de tecnologia, de como ligar a ferramenta, utilizar o microfone na hora certa. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma aula de música, onde temos um comando, né, de fechar as vozes. Quando o instrutor faz este movimento, é na hora, todo mundo para, assim, é incrível. Incrível, 30 pessoas na sala e eles obedecendo um comando que está tão longe da gente, né? Eu falei para a Silvia e repito, eu tenho orgulho de saber, e sem medo da palavra, né, do superlativo, assim, a gente está fazendo uma revolução, porque quando a gente fala de educação inclusiva e a gente está dentro da pandemia, o padrão e o comum
colocar essas pessoas sentadas na frente da tela, com a gente falando e eles ouvindo. Pá, só a gente despejando o que a gente quer despejar, né? E eles ouvindo. No Algacos, com muito orgulho e com muito trabalho, que também não é fácil, com muito vai, volta, bate cabeça, volta de novo, vamos junto, volta aqui, vai ali. Eles interagem, desligam. A gente está falando do quê? Efetivamente, da lida mesmo, 6 meses. A pandemia tem 1 ano, mas da lida mesmo ali de oficina, 6 meses. Operando, abre, fecha, mexe, volta, às vezes fica com medo, manda mensagem, vai apagar, a gente, não, aperta, que não apaga. É sensacional. Assim, sem medo da palavra. Pode parecer uma palavra pretensiosa, sim, mas é uma revolução mesmo, entendeu? No sentido de mudar e dar voz mesmo distante. Isso é maravilhoso. Vou eu chorar de novo, gente? Não pode, pelo amor do Cristo, que fica gravado. Mas olha, eu vou falar, a Malu, nossa coordenadora, está aqui. Quantas chamadas ela não deu para a gente que a gente não conseguia prestar atenção numa reunião de 5 minutos, né? E a gente vê as famílias, as pessoas nos dando uma lição de respeito, de tranquilidade, porque a ansiedade ela está acabando com a gente, ela está consumindo a gente, e a gente, nesses momentos, a gente acho que consegue também pôr para fora um pouco do nosso sentimento, né? Compartilhar. E também ouvir, como a Michele falou, o Paulo falou, o Luan falou, Silvia, a Márcia, a parte todos aqui, é um sentido da gente ter esperança, né? O índice, eu penso que ele é um instrumento de esperança mesmo, porque, como eles falaram assim, como é que você mensura a inclusão? Não é algo que eu pego assim, palpável, e falo, olha, aqui tá dura, mas não é algo palpável assim, é uma pesquisa que ela vai muito além. Eu pergunto a maioria para as pessoas, até dos meus alunos, quem aqui já foi questionado pelo IBGE? Quem aqui já foi receber a ligação? Então, quer dizer, estão falando de mim, mas não estão falando comigo, então como é que vão falar de mim sem falar comigo? E o índice, essa pesquisa toda, essas perguntas e todo esse debruçar que eles fizeram vai proporcionar algo que, de fato, ele vem para mudar, né? Então, assim, isso é um conjunto, é uma construção coletiva. O departamento de pesquisa, às vezes, é visto como um departamento só fica lendo, nananana. Não, é um departamento que escuta. A gente tem como perfil a escuta das famílias, das pessoas, da equipe, de todos envolvidos, para que a gente possa trabalhar para melhorar. E muitas vezes é cansativo, porque o processo de melhora ou o processo de mudança não é fácil. Hoje deu vontade de sair pela porta e falar, quero sair, para onde eu vou não sei, só quero sair. Então, quer dizer, toda mudança é difícil, né? Mas eu vejo aqui rostinhos que eu nunca vou me esquecer de que estão, de fato, participando desse processo e que lá na frente, talvez em 18 meses, 20, né, Paulo, Mica, depende aí de algumas questões um pouco mais pesadas, a gente tenha, de fato, assim, algo que a gente possa olhar e falar aqui, ó, tá aqui. Porque não tem receita pronta. A gente tem vários ingredientes. Às vezes dá certo com um, mas não dá certo com o outro. Então, a gente não coloca tudo no mesmo caldeirão, mas a gente vem tratando cada ingrediente com muita qualidade, com muito carinho. E eu volto a ressaltar e agradecer a importância de cada um nesse processo. Quem acha que não faz parte desse processo, pessoas que começaram em 2007 ainda impactam este processo. E pessoas que estão aqui hoje vão impactar mais ainda o processo. Fica aqui o meu muito obrigado e também um convite para todos que queiram conhecer o departamento, conversar com a gente, trocar ideia, porque assim, a gente não vai a lugar nenhum sem vocês. A gente não vai. E cada instrumento que a gente faz com muito carinho. Às vezes a gente fica lá, mas espera aí, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Não, calma, vamos ouvi-los para começar a mudar. Então, assim, queria agradecer imensamente. Parabéns, muitas felicidades para você. Viu? A Silvia está dando parabéns e soltou o mudo. Parabéns, Silvia, para que essa pessoa... Mas, assim, eu fico muito feliz e tenho muito orgulho. Agradeço imensamente Michele, Paulo, que contribuíram nesse processo, assim, de explicar para as pessoas, né? Porque tem gente que acha que é facinho fazer o que a gente faz. Mas eu posso garantir que foram noites aí debruçadas E a gente ainda está, né, Paulo, Mica?
nesse processo de fazer documento aqui, documento ali, audiência aqui, audiência ali. Então, pessoal, o que vocês precisarem da gente, a gente está à disposição, tá? A gente está aqui, a gente quer ouvir vocês, vocês têm os nossos contatos, se não quiser a gente deixa. Cada pessoa que a gente conversa aqui, a Michelle tem uma história incrível, tem... Às vezes eu ligo desesperada, né, Mica? Me ajuda nisso, a gente vai... Ela fala, não, vamos fazer uma reunião, colocar as demandas na frente. Eu e Paulo, a gente não tem muito horário, né, Paulo? Porque vem a demanda, a gente faz, né? Wolf Cosa, ele vem e pede, a gente faz mesmo. Luan, não preciso nem falar, a gente não tem horário, dia, não tem nada. E as meninas sempre incríveis aí. Então, se eu for ficar falando, eu vou ficar falando até meio-dia de amanhã. Mas eu queria muito agradecer assim, esse momento de troca com vocês. A gente ainda vai ter o fórum com todos os palestrantes, que vai ser remarcado por conta desse feriado, né? Seria dia 30, mas a gente vai remarcar. Mas, oficialmente, todos os nossos encontros de formação, capacitação e palestras encerram aqui hoje. Não vou soltar fogos porque é proibido, mas vou, sei lá, bater palma em algum lugar, gritar, porque foi muito bom, mesmo. E eu queria agradecer assim a cada um de vocês que participou, que foi muito enriquecedor. Cansativo, desgastante mesmo, mas no final eu digo assim, valeu a pena mesmo. Meninas da arte, querem falar? Porque eu só tenho a agradecer. Não, eu tenho que falar que o meu microfone estava mudo aqui. Eu fui dar parabéns para a CNL, que não está na sala, mas eu não estou entendendo isso aí. Tá vendo que eu estou falando aqui? Estou aprendendo nada nisso. Desculpa, gente. Beijo para vocês. Valeu. Obrigada, Paulo. Obrigada, Michelle. Obrigada, Luan. Nath. Obrigado, meninas. Vocês são maravilhosas. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Mães queridas, Valeu, obrigado. famílias que estão aqui, muito obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada a vocês aí, então de parabéns. Que seria de nós sem vocês, né? O mesmo da gente sem vocês. O que seria da gente sem vocês? Vocês são mais, cara. Sem vocês a gente não consegue essa inclusão decente, honesta. Vocês são tudo, cara. Obrigada. De verdade. Obrigado. Legal, obrigado. Paulo, Michelle, muito obrigada por todo o conhecimento que vocês trouxeram aqui hoje. Acho que foi esclarecedor até para mim, que escuto vocês sempre, sabe? Foi muito bom mesmo. Tamires, muito obrigada. Malu, Letícia, Malu Brandão, todos. Muito, muito obrigada. Cauê, Stephanie, Ramon, todos, sem exceção. Rosângela, espero que você foi a nossa audiodescritora, mas você participou ativamente de todos os encontros. Queria te agradecer, sim, e dizer que a gente aprendeu muito com você, da sua forma de descrever nos seus detalhes o quanto isso é incrível. Em alguns momentos, quando a gente vai editar e vai ver o vídeo, a gente consegue ouvir de novo e eu fecho o olho para ver e eu fico imaginando exatamente as pessoas como você fala. Então, assim, o seu papel é muito importante, foi muito importante. A gente conta com você, com os próximos, tá? E espero que, de alguma forma, a gente tenha Pode contar, você. Por favor. Foi um prazer muito, muito grande ter participado. Eu aprendi muito, conheci pessoas incríveis, maravilhosas. Senti muito, muito prazer mesmo. E, por favor, contem comigo sempre. Quero estar sempre junto com vocês. E, ó, eu não gosto de fazer coraçãozinho, ó, eu gosto de fazer esse coração assim, ó, não sei se estão vendo. Esse é grandão. Isso, grandão. Obrigada, gente, por tudo, viu? E parabéns para todos vocês. Parabéns de verdade. Obrigada, Nath, gente. Oi. Nath, o Ramon está perguntando se vai ficar gravado. Sim, está gravada. Está tudo lá no YouTube do Olgacó, certo? A partir de amanhã a gente vai lançar todos os de março. A gente está com dificuldade na rede, mas estarão todos os vídeos, de tudo. Tá? Paulo, Michelle, querem se despedir?
Também você. Você nome. Não, só agradecer a todos que esteve presente aqui. Espero que tenha ficado claro. É difícil, né, passar essa parte que é mais acadêmica ou mais técnica de uma forma clara, mas espero que todos tenham entendido minimamente. Se tiver dúvida, a gente está aqui para tirar mais dúvidas ou esclarecer. E é isso. Obrigada a todos e boa noite. Muito obrigada, amiga. Paulo? Também não, agradeço também, isso é de coração, também todo o apoio que a gente tem. E eu costumo falar assim, eu acho que sempre é um aprendizado mútuo, né? Eu acho que sempre não é um caminho de uma mão única, ela sempre vai e volta a cada momento. Eu fico, sabe, Patrícia, eu falo desse do livro, porque realmente, toda vez assim que eu paro minimamente aí no Instituto, quando a gente para a conversa, eu sei que dá para a gente passar aí horas, dias conversando, reunindo uma série de histórias. E eu acho que é isso também, é esse aprendizado, é um crescer junto, é um caminhar junto, é ter um objetivo em comum. E quando nós temos assim a vontade das pessoas, eu falo assim, acho que você falou, não basta ter somente só o falar, é preciso ter ação. Tá? Acho que isso também é muito importante. Mais ou menos a gente colocar a fé, ela é muito importante, mas sem ação também a gente não chega a lugar nenhum. Tá? Então, acho que concordo. Tá? E eu acho que se depender de nós também, acho que assim, com energia, com disposição, com a participação de todos, eu acho que assim, a gente tem muita coisa a construir. Muita coisa já foi construída, graças a cada um de vocês, mas acho que a gente ainda tem muita coisa a fazer e um potencial muito grande, porque quando a gente junta toda essa vontade, quando a gente junta todo esse querer, caramba, acho que só tem coisa boa para sair daí. Tá? Muito obrigado a todos. Com certeza, muito obrigada, Paulo. Pessoal, Luan, quer falar alguma coisa? Paty, quando você quiser uma parceria para escrever esse livro, aí você já encontrou, já, hein? Aí, ó. Com certeza. Olha, que eu adoro essas coisas que acontecem assim, né? Então, começamos quando? Segunda? Não, que é feriado, deixa para hoje. Não, é feriado. Vamos conversar, Patrícia. Vamos, muito, tem muito. A gente tem uma brincadeira em oficina, Paulo, que a gente fala que a gente chama não de livro, né? Não por volume, a gente fala temporada. A gente fala nessa temporada. Os personagens, não sei o quê. Quem é o vilão dessa temporada? Quem é o protagonista? E assim a gente tem vindo. Então, ó, já dá para fazer até coleção de livro, não só um livro. O Cauã quer falar, Cauã. O Cauã tá doido para falar. Abre aí, Cauã. Fala, querido. Pronto. Amiga, você te amo. Eu vou te amo. Eu vou casar. Amiga. Lindo! Obrigada, gente. A gente que agradece. Pessoal, a gente encerra aqui. Muito obrigada a todos pela incrível participação, pela troca. Vocês são incríveis, de coração. Muito, muito, muito obrigada, viu? E quando a gente tiver o fórum, a gente avisa vocês, que aí vai ser o momento de passar a régua. Parabéns a todos, guerreiras, meninas, Luan, Michele, Paulo, Rosângela, Guilherme, Letícia, Malu Brandão, Paty, Tamires, Silvia, Cleide Romeu, Márcia, do Instituto, Inara, Malu de Oliveira, Stephanie, Cauê, Camila Tomé, Vera, Ramon e Francine. Fica aqui o nosso muito obrigada. E a gente se vê em breve. Pô de fôlego, Natália Mônaco. Bens a Deus, hein? Uhul! Continue se cuidando, estejam seguros. Merece uma salva de palmas aqui, minha gente. Bonito demais isso. Sensacional. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Muito obrigada. Obrigada. Missão cumprida. Beijo. Se cuidem e até a próxima. Deus abençoe e uma boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, parabéns. Beijo. Beijo, Rô. Obrigada por tudo. Foi sensacional. Eu que agradeço. Vocês são demais. Muito bom, muito bom. Obrigada, Rô.
Beijo, Tamiri. Inara, querida. Inara está sempre aqui com a gente. Oi. Obrigada, querida. Oi. Fran. Eu tô meio fraca hoje, mas eu tô aqui, Márcia. A Inara está se recuperando. A vida como Forte ela firme, é, né? Inara? Tô. Tô aqui, Márcia. Bem-vinda, Fran, Vera, as mães queridas. Cuida, A Inara está se recuperando de uma Covid, gente. Graças a Deus. Se cuidem. Beijo, rapaziada. Beijo, Márcia, maravilhosa. Boa noite. Tchau, beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Beijo. Boa noite. Eu te amo, amor. Beijos, boa noite. Beijo. Boa noite, beijão. Beijo, boa noite. A última apaga a luz sou eu. Parabéns mais uma vez por todas as mediações, foram sensacionais. Obrigada. De verdade. Obrigada pela participação. Vocês arrasaram muito, muito e trouxeram pessoas incríveis, foram muitas histórias lindas e muita sabedoria, assim. Eu estou muito, muito feliz e honrada em estar no projeto, de Que verdade. bom. Muito obrigada. Estamos aí. Beijo, se cuida. Eu também.